Ei gente, tudo bem? Hoje a gente vai gravar uma entrevista com o Dr. Tiziano aqui na Clínica Fibonacci e a gente trouxe vocês para conhecer a clínica com a gente. Boa tarde, gente. Estamos aqui com o Dr. Tiziano. E a gente vai começar a nossa entrevista, primeiramente com umas perguntas sobre a jornada dele. Então, Dr. Tiziano, eu queria te perguntar quais experiências acadêmicas ou influências durante a faculdade, de medicina da UFMG marcaram a sua decisão de seguir a carreira na cirurgia plástica? Pois é, as coisas aconteceram comigo assim de forma bem gradual, né? Eu quando entrei para medicina, minha mãe era médica e ela era patologista, portanto não tinha nada a ver com cirurgia, né? Mas eu entrei com um desejo enorme de estudar anatomia. Era assim, eu tinha aquele encantamento pela anatomia. Então, quando eu soube que logo no início do curso de anatomia, né, aquilo me empolgou demais. E foi quando acabou a parte de anatomia que eu me encantei por cirurgia, né? Já pensei em fazer cirurgia, não tinha a menor ideia do que fazer. E aí eu precocemente fiz um estágio em cirurgia geral na Santa Casa com o falecido Célio Nogueira, que foi um ícone na minha vida, assim, em termos de referência médica, né? Um cara fantástico. E aí durante esse período do estágio em cirurgia geral foi que eu tomei a decisão que seria isso, eu não tinha a menor dúvida, mas só vinha pensar em plástica quando já estava na geral depois. Ah, tá. Depois da residência. Foi uma coisinha depois da outra mesmo. Entendi. Em relação à sua formação no Instituto Ivo Pitangui, como você acha que ela influenciou a sua abordagem técnica e estética nos seus procedimentos de cirurgia plástica e restauradora? Foi fundamental, né? Pois é justamente por essa abordagem ampla de cirurgia plástica. Todo mundo fala ainda, né, de estética e reparadora, e a gente que se interessa por plástica tem que cada vez mais tentar unir essas duas áreas, né? Muita gente me falou durante a formação que era fundamental fazer cirurgia reconstrutora para que eu pudesse ter sucesso em estética, né? Mas na verdade o contrário é verdadeiro, né? Então, ou seja, um grande conhecimento em cirurgia estética auxilia muito no conhecimento de cirurgia reconstrutora. E justamente durante a residência lá era um local de uma formação muito ampla, né? Assim, tanto em queimados quanto em fissura labiopalatina. A gente tinha estágios bem intensos em cada uma dessas áreas e sempre metade do ano muito focada em estética na clínica do professor Pitangui, né? E isso foi realmente, era uma época em que a gente não tinha a divulgação da formação da gente, era muito precária, né? Não tinha nada a ver com o que existe hoje. E na verdade o nome dele acabou sendo um grande empurrão na minha volta para cá, né? O fato, foi uma notícia que se espalhou relativamente rápido e como ele era uma pessoa com um nome muito conhecido, né, foi de uma ajuda imensa. Mas foi assim. E quais adaptações técnicas você acha que são essenciais durante uma ritidoplastia em pacientes com histórico de preenchimento com PMMA ou silicone, especialmente em relação ao descolamento e ao reposicionamento dos tecidos? Pois é, todos os cirurgiões plásticos que trabalham com face estão passando por essa grande adaptação agora, né? É um mundo novo. Eu falo que agora as tesouras da gente cegam com muito mais rapidez, né? Porque todos esses preenchimentos têm algum impacto significativo no andar da cirurgia ou no pós-operatório. O que a gente vê com mais frequência é ácido hialurônico, né? E esse é o que menos nos prejudica, porque é o que menos provoca fibrose. Todos acreditavam que ácido hialurônico era completamente absorvido, hoje a gente sabe que não, e depende muito da forma como ele é injetado. Mas o fato é que, apesar dele, às vezes, pelo volume, atrapalhar o ato cirúrgico em si, ele não aumenta o risco, na minha opinião, em praticamente nada. O PMMA é o grande vilão, né? É fibrose
E com as grandes novidades são os estimuladores de colágeno, e alguns deles com cálcio, e aí a gente tem verdadeiras calcificações embaixo, né? E aí muda o plano cirúrgico completamente, a ponto de isso ser um grande entrave para o que se fala tanto hoje, que eu tenho sérias reservas contra, que são as abordagens profundas, os deep planes, né? Que com esses produtos, que são em grande quantidade, eles quase que são proibitivos para a adoção de planos profundos, onde o risco de lesão nervosa aumenta muito, né? Então, na verdade, a gente manda mapear os pacientes com relação com ultrassom, para ter o maior conhecimento possível de onde tem os produtos de pior qualidade, com que profundidade. Isso é para nos orientar na escolha da técnica antes. Os que fazem plano profundo, de rotina, seguramente vão ter que mudar o plano cirúrgico quando houver uma quantidade significativa no caminho dele. E qual é a sua opinião sobre as indicações do PMMA hoje em dia e realmente o uso que é feito na prática médica? O PMMA ele não é um produto que é proscrito e que não deve ser usado em hipótese alguma. Ele, inclusive, durante muitos anos foi usado, eu não sei se ainda hoje, mas até pouco tempo atrás, ele era um produto aprovado para uso pelo SUS na reconstrução de deformidades provocadas pela imunodeficiência adquirida, justamente para áreas de face, né? E consegue boas volumizações. O problema é que é um mau uso, é o uso dele em quantidades absolutamente absurdas e em locais onde ele também não deveria ser usado. Mas o fato é que com o tempo surgiram produtos de muito melhor qualidade, né? Então, uma das contraindicações do uso dele hoje é justamente pelo fato de que muitas pessoas podem se submeter a alguma cirurgia um dia, e esse é o produto que, sem dúvida nenhuma, é o que mais dificulta um descolamento num plano adequado. A gente corre muito mais risco, onde existe PMMA, de entrar num plano inadequado e fazer alguma lesão nervosa. Você falou em relação aos locais, quais seriam os locais que são contraindicados? Então, até principalmente os locais onde existem nervos que podem afetar tanto a sensibilidade quanto a mobilidade, né? E eles causam fibrose nesses locais, e qualquer descolamento ou tentativa de acessar essas áreas aumenta muito o risco. Qualquer área do rosto onde haja nervo, perigo de lesão nervosa. E como que você aborda o planejamento cirúrgico em regiões com fibroses densas provocadas por preenchimentos antigos? E que estratégias você usa para reduzir o risco de necrose em áreas vascularmente comprometidas? Pois é, o que acontece com muita frequência em consultório de quem trabalha com face é receber pessoas com volumes abusivos, né, de produtos. Então, verdadeiras deformidades que se devem não só ao erro na quantidade que se coloca, uma visão muito pouco harmônica do que seria necessário, né? Mas o que existe também é um grande erro nas profundidades onde isso é injetado, né? Assim, a falta de conhecimento anatômico, isso hoje é muito comum, especialmente com não médicos, gente muito mal preparada do ponto de vista de conhecimento para fazer esses preenchimentos, acabam injetando esses produtos em locais proibitivos, né? Então, assim, dentro de glândulas, dentro da parótida, em profundidades absolutamente inaceitáveis, né? E falando sobre profundidades erradas, um dos lugares mais que eu fico com muita pena de ver resultados ruins feitos por pessoas pouco preparadas são os lábios, né? O lábio geralmente hoje é o que denuncia um mau preenchimento, né? Muita gente faz, e eu sou absolutamente fascinado com os bons preenchimentos que é possível se fazer nos lábios, né? Mas, via de regra, o mau conhecimento anatômico e a quantidade feita de maneira errada fazem com que o procedimento ganhe a fama de um mau procedimento. Na verdade, deveria ganhar fama ruim quem aplica muito mal esse procedimento. Você tem observado um aumento
a procura por ritidoplastia em pacientes mais jovens, especialmente os que já fizeram, né, preenchimentos como PMMA, o silicone em anos anteriores? Ou você acha que a demanda ainda é majoritariamente concentrada em pacientes mais maduros que buscam corrigir sequelas do envelhecimento facial mais avançado? Na verdade, o que acontece é justamente o contrário. Quando eu estava na minha residência, há mais de 30 anos atrás, e a residência lá no Pitangui, ela era, do ponto de vista científico, ela era muito cuidadosa, né? A gente fazia estatísticas o tempo todo. A média de faixa etária para a primeira cirurgia de rejuvenescimento facial de uma paciente, ela girava em torno de 48, 50 anos. A média da primeira cirurgia. As cirurgias eram muito mais precoces, era uma época que não se fazia absolutamente nada além de cirurgia, né? E hoje, na nossa prática diária aqui, essa média, ela já se aproxima dos 60 anos, é uma média que está na casa dos 56, 57, ou seja, quase 10 anos a mais para a média da idade média da procura para a primeira cirurgia. Então, isso mostra muito bem como tudo isso que vem evoluindo no sentido de cuidado de pele, de cuidado com o sol, enfim, todos os tipos de peeling que existem hoje, enfim, isso seguramente fez com que as cirurgias tenham sido deixadas para um outro momento, né? E provavelmente com o passar dos anos isso ainda vai aumentar um pouco mais, né? E não é que as pessoas estão fazendo menos cirurgias, eu acho que hoje muito mais gente tem acesso à cirurgia de rosto, mas estão procurando por ela um pouco mais tarde. Entendi. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Doutor Tiziano, você pode contar um pouco mais pra gente sobre sua trajetória, sua história? Não, eu acho que talvez o que seja mais legal para compartilhar com vocês seja a minha vida já nos últimos anos, né? Eu acho que uma grande virada na minha vida, uma das maiores viradas em termos de qualidade profissional, foi justamente quando eu tomei a decisão de me dedicar a uma área mais específica da cirurgia estética, da face, né? Trabalhei desde quando eu acabei a residência, eu fazia cirurgia plástica sem restrições, né? E na parte de estética corporal, facial, nariz, etc. E foi justamente quando, há uns quase 10 anos atrás, eu vi que se a gente quer se diferenciar muito, eu falo para os pacientes que é a repetição que faz o aprimoramento, né? É como o atleta faz, né? Ele se especializa numa área. E a ortopedia já descobriu isso há muitos anos, né? Você não vai no ortopedista, você vai no cirurgião de ombro, de joelho, etc. Eu notei isso, à medida que eu me dediquei cada vez mais a uma área, a gente acaba tendo mais segurança, conseguindo abaixar um pouco mais o índice de complicações, aumentando um pouco mais o índice de sucesso. Nunca vai ser o sucesso pleno para ninguém, e o índice de complicação zero para ninguém, é óbvio, né? Mas, à medida que eu comecei a me dedicar muito a isso, foi a época que o Guilherme já estava comigo há muitos anos, ele era meu assistente, quem foi meu assistente por mais tempo. E aí eu confiava muito no trabalho dele, eu adorava a forma como ele operava também, e foi quando eu fiz a proposta para ele de abandonar tudo que ele tinha lá fora e pular para dentro. Falar assim, olha Guilherme, se você entrar, eu vou abandonar a corporal, me dedicar só à face. Nessa época, mais ou menos metade do meu movimento era face. E o Guilherme entrou brilhantemente e ele conseguiu cativar as pacientes, veio funcionando tudo muito bem. E em seguida surgiu o Renato, e foi quando eu abandonei nariz também. Só falta o Felipe agora assumir a face, né? Aí mas ele, logo depois disso, foi que a gente decidiu fundar a Fibonacci, né? E fazer ela funcionar como um elemento agregador. E nos últimos anos vem acontecendo isso, além de nós três. Hoje a equipe já cresceu com o Felipe e a Daniela na face, tem o Bernardo Scarioli, que estava aí ontem vendo um paciente com alterações ósseas de face, ele é cirurgião crânio maxilofacial e está ligado a nós, é um oftalmologista, então, enfim, o próprio Gustavo, né, que está aqui hoje também, dermatologista, que é o fera em peeling aqui, né?
E, enfim, foi isso que acabou que a entrada de cada um desses profissionais foi potencializando o crescimento do outro, né? E o maior conselho que eu tenho para quem pretende seguir esse caminho é setorizar, mas se associar a pessoas que complementem o seu trabalho, né? Eu sozinho fazendo face, vai faltar muito. Os pacientes sempre querem mais alguma coisa, né, além da face, com muita frequência. Eu acho que esse é o caminho. E tem algum conselho que você quer dar para os estudantes de medicina, no geral, para quem quer cirurgia plástica ou cirurgia geral? O principal conselho é resiliência. Mas aí eu vou pedir para o Felipe a nos ajudar, porque ele acabou a formação há pouco mais de um ano toda, né? Eu acho que ele tem muito mais a falar para vocês do que eu. Pode ser? Você vem aqui, Felipe? E aí, Felipe, qual a sua opinião? Então, é um caminho longo mesmo, né? E exige vários sacrifícios aí no caminho. A gente sabe que não é fácil. O conselho que eu tenho para dar é: não tomem atalhos, sabe? Não procurem um caminho mais curto, não vai ser o melhor, né? Então, assim, pega a própria cruz aí, né? Coloca nas costas e sobe a montanha, porque no final vale muito a pena. Eu acho que diferencia muito. Hoje o mercado está cada vez mais concorrido, né? Está uma selva aí fora, a gente vê. Instagram, uma loucura também, a gente vê muita coisa. Então, no final do dia, eu acho que nada substitui uma boa formação. Fazer as coisas certas, não passar por cima de ninguém, não diminuir nenhum colega. Então, quando você faz o seu, você tá num caminho, né, que não tem muito como dar errado, né? Por mais que às vezes demore um pouquinho. Muito obrigada, viu?